Já pega a sua Bíblia e abre lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Amados irmãos e irmãs, é tempo de amar. É tempo de amar. Porque Jesus está vindo. Aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Acompanhe esse texto comigo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora, vocês sabem o que o está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Até aqui. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa penetrar cada coração e trazer, Senhor, fé, mais fé, fortalecer cada um de nós, nos encorajar e nos revestir da armadura do Senhor, para estarmos firmes nos dias maus que estamos vivendo e não vacilar da nossa fé, para que este dia não nos pegue desapercebidos, mas estejamos totalmente preparados para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Precisamos falar mais da volta de Jesus, é necessário. É muito necessário falar da volta de Jesus. Sempre falamos, estamos sempre numa mensagem ou noutra, sempre estamos anunciando que Jesus está voltando, mas se faz necessário falarmos mais diretamente, é necessário, porque o cenário do mundo hoje precede a volta do Senhor Jesus. De tempos em tempos, nós temos falado aqui de Apocalipse, temos falado das profecias acerca do fim de todas as coisas, e nós temos visto todos os sinais proferidos pelo Senhor Jesus Cristo, acontecendo nos dias de hoje, e agora nós vemos com os nossos olhos e ouvimos com os nossos ouvidos a guerra de Israel com o Hamas, uma guerra que está se intensificando, uma guerra que não parece que vai cessar rapidamente, não parece que será uma guerra que durará apenas algumas semanas, mas nos parece que será uma guerra que se prolongará por mais
alguns meses, espero que não anos, embora eu não creia que vá anos. E nós temos acompanhado essa guerra, temos acompanhado algumas notícias sobre essa guerra. E hoje, nesse momento, não é só o Hamas que está atacando Israel, mas há uma entrada iminente também do Irã nessa guerra, né, com o seu grupo armado chamado Hezbollah, que é um grupo altamente armado e poderoso, mais poderoso do que o Hamas, e eles estão dando sinais, segundo algumas notícias do próprio Israel, eles já atacaram alguns pontos estratégicos de Israel, o Hezbollah. E isso é muito ruim, isso é muito ruim. Isso vai trazer impactos globais, isso vai mexer com todos nós, já mexe com todos nós, nós que amamos a vida, já mexe conosco em nos fazer ficar tristes pela vida das pessoas que estão sendo destruídas e levadas com a morte. Isso já nos causa dor, já tem causado dor, mas o que está por vir ainda é muito maior, é muito maior. Eu posso estar errado nas colocações que eu vou fazer, portanto, não tenham isso como afirmações bíblicas, mas com alguns pensamentos meus acerca do que eu vejo nas profecias bíblicas. Nós temos hoje a Rússia, já tem acho que 2 anos, né, em guerra com a Ucrânia, e agora nós temos Israel com Hamas e com Hezbollah. E é possível que outros países mais que odeiam Israel também entrem nessa guerra. Países do Oriente Médio. E nós temos na Bíblia profecias acerca dessa guerra. E essa guerra, ao que me parece, ela é totalmente cumprimento de uma das profecias acerca do fim. Tantas outras guerras já existiram, travadas em Israel, contra Israel. Tudo começou, né, na verdade, já falei aqui, é uma guerra santa, é uma guerra milenar, mas que voltou a se intensificar a partir de 1948, quando, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, com outros países aliados, deram direito a Israel, aos judeus, de ter o seu Estado novamente naquela terra, a nação de Israel. E isso intensificou os conflitos dos palestinos contra Israel, e esses grupos terroristas, né, se levantam desde então para tentar destruir Israel e banir Israel do mapa mais uma vez, como uma vez já aconteceu. Ou seja, tantas guerras já aconteceram lá. Tantas guerras já aconteceram lá. Mas nenhuma delas como esta. Eu já li em alguma matéria que esta está sendo a pior de todas as guerras que esses países já conflitaram, já guerrearam. É uma das piores dos últimos 50 anos, segundo uma matéria. E em Jeremias, no capítulo 38 e no capítulo 39, há uma guerra profetizada contra Israel, né, onde muitos já ouviram falar os nomes Gog e Magog. Uma guerra que está sendo travada agora, que se intensificará adiante e que depois vai cessar. Em algum momento essa guerra vai cessar. O que eu quero alertar os irmãos, o que eu quero pedir para os irmãos e para as minhas irmãs, é que não saiam da posição de vocês em Cristo. É que vocês estejam firmes, é que vocês estejam em oração, é que vocês estejam se santificando e se preparando, porque essa guerra vai cessar, mas a forma com que ela vai cessar trará o cumprimento de outra profecia, que é um único governo mundial sobre o planeta Terra. Um governo, um homem que governará
todas as nações desta terra. Ele vai receber poder. 10 das grandes nações vão estar com ele, vão dar o seu apoio a ele. Ele vai surgir em meio a essa guerra. Ele vai aparecer em meio a esta guerra. E de uma forma, vamos chamar de sobrenatural, ele trará paz entre as partes. Mas não uma paz real, verdadeira, mas uma falsa paz, porque a Bíblia diz que haverá uma falsa paz. Então esse homem vai surgir em meio a esse grande conflito, quando a guerra estiver ainda mais intensa, quando parecer que não haverá fim, quando parecer que não há mais o que fazer, esse homem surgirá, e ele fará sinais a estes dois povos. Ele fará sinais. Só que na carta aqui, quando Paulo escreveu, vamos começar pelo primeiro versículo. Paulo disse que quanto à vinda do Senhor, a igreja com ele rogou a este povo lá atrás, que não se deixassem abalar, nem se alarmar, né, por profecia, por palavra ou por carta, né, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Eu quero dizer para vocês que quando Paulo escreveu essas palavras, Paulo recebera do Senhor a revelação de que não era para seus dias também, que isso não aconteceria em seus dias. Então, ele confortou a igreja de sua época, dizendo para não se alarmarem, para não se assustarem, para não se preocuparem, porque não aconteceria no tempo deles este evento. E aí no verso 3, ele disse, não deixem que ninguém os engane de modo algum. E aí ele nos dá, né, algumas pistas de como vai estar o mundo quando esse homem estiver para se levantar. E ele disse que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Antes do anticristo virá a apostasia. Apostasia é nada mais, nada menos do que as igrejas abandonarem o verdadeiro evangelho. Isso é apostasia. As igrejas abandonando o verdadeiro evangelho. As igrejas tirando Jesus do centro do evangelho e colocando o homem no centro do evangelho. Isto é apostasia. Eles abandonaram a verdadeira fé. E isto já aconteceu. E acontece. Isso é real nos dias de hoje. Vivemos o tempo da apostasia. Muitos líderes cristãos abandonaram a fé no verdadeiro evangelho e inventaram seus próprios evangelhos e colocaram o homem no centro dele. Jesus não é mais o centro. Jesus é um servo, é um mordomo que está para servir eles. Jesus tem que obedecer ordens e dar o que eles pedem, dar o que eles exigem. Há até igrejas onde o líder prega, líder de uma grande igreja, prega que você tem que mandar, ordenar, você tem que determinar o que você quer. E Jesus tem que dar, porque você está determinando. Isso chama-se apostasia. Isso chama-se abandono da fé. E é o que nós mais vemos hoje. É o que nós mais vemos hoje. Igrejas que estão vivendo longe de Jesus. Homens, pastores, líderes, que só pensam em si mesmos. Que só pensam no seu bolso, que só pensam em tirar o melhor das ovelhas, para terem o melhor. Eles têm jatos particulares, aviões particulares, eles têm helicópteros, eles têm mansões,
eles têm fortuna, tudo com a gordura das ovelhas. Isto é apostasia. Deixaram de temer ao verdadeiro Deus, se esqueceram dele, se corromperam. É exatamente o que Paulo disse. Antes daquele dia, antes de um governo mundial, virá a apostasia. Já veio. Já vivemos a apostasia. Já é o tempo. E aí diz o seguinte, que depois da apostasia vem então a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição. Eu não consigo aqui trazer um estudo minucioso sobre ele, mas nós poderemos fazer isso adiante e dar para vocês características de quem é e como esse homem age e agirá. Mas o que eu posso dizer de antemão é que ele é um homem que já está na terra, ele já é um ser vivente, ele já tem idade suficiente para governar, e ele está só esperando o momento exato disso acontecer. Ele tem aliados, e eles estão preparando o caminho. Assim como João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus, os aliados do anticristo estão preparando o caminho para o anticristo, para que ele venha e governe todas as nações. E aí nós temos outras informações aqui, que diz no verso 4, que este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou seja, ele odeia a Deus. E tudo o que leva seu nome, ele odeia. Ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Eu queria mostrar esse ponto, que ele fala aqui, chegando a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Os antigos profetas profetizaram esse dia. E se eu não me engano, Daniel, vá comigo a Daniel. Acredito que seja o capítulo 11. Daniel. Você vai se identificar um pouquinho com a guerra dos dias de hoje. Vou pegar Daniel 11, não vou falar sobre tudo, apenas vou fazer a leitura e falar apenas do sacrilégio, ok? Falar apenas da entrada dele no santuário, querendo ser Deus. Mas eu vou ler do verso 36 em diante. Lembrando que Daniel, ele contém um pequeno apocalipse. Dá para a gente ter um estudo aqui só em Daniel, sobre os últimos dias. E o verso 36 diz assim: o rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Esse é o anticristo. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos. Ou seja, ele é ante Deus e ante deuses. Ou seja, ele odeia e abomina toda e qualquer religião. Nós temos um homem assim, né? Nós temos um homem assim, que é o imperador Xi Jinping, não sei se é esse, não é esse é da China, né? É o da Coreia do Norte, o imperador da Coreia do Norte. Ele lá na Coreia do Norte proíbe toda e qualquer religião que não seja ele como Deus. Ele se proclama o Deus da Coreia do Norte, e ninguém pode adorar qualquer outro Deus, muito menos a Jesus Cristo, ok? No 38, em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro. Estamos falando de homens.
e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará, com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica, Jerusalém. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios, os núbios, a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Amém? Profecias acerca do anticristo. Isso aqui é só uma pinceladinha só. E aí no capítulo 12, diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo, preste atenção, haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. A igreja, o povo de Deus. Quando esse tempo chegar, a igreja será liberta. Não vai estar debaixo desse domínio. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, ou seja, num primeiro momento, com a vinda de Cristo Jesus, com o arrebatamento da igreja, aqueles que dormiram em Cristo serão ressurretos, vão ressurgir para a vida eterna. Num segundo momento, outros para a vergonha, para o desprezo eterno, porque haverá um primeiro chamado, uma primeira ressurreição, e depois uma segunda ressurreição. A primeira é para os salvos, a segunda é para os não salvos, porque eles vão ressurgir para serem julgados e sentenciados à condenação eterna. E diz mais no verso 3: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. E aí mais dicas: muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Aqui, primeiro, eu queria mudar a tradução aqui para o verso 4. Por favor. Para o verso 4. Mas você, Daniel, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Apostasia, declarada por Paulo, para que venha o anticristo. E Daniel nos dá outras informações. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O avanço da tecnologia. Para que o anticristo possa realmente
fazer milagres, ele precisa de poder. Ele precisa de um aparato. Ele não vai conseguir fazer milagres no nome de Jesus, porque ele não crê em Jesus, ele odeia Jesus. Só quem faz milagre é Deus, amém? Só quem tem poder de fazer milagre é o Senhor. Quando a gente leu na carta ali de Paulo, ele diz que ele vai usar de sinais enganadores. Ele vai usar toda a forma de engano. Eu vou falar algo, mas não leva para o teu coração. Apenas fique pensando nisso. Porque eu não tenho uma clareza bíblica para dizer o que eu vou dizer. Mas sabe, quando a gente olha para o cenário e fala, isso é muito possível. A tecnologia hoje, ela é mas tão avançada, que ela pode fazer sinais nos céus. Ela pode fazer sinais na terra. E o Paulo disse que o anticristo vai fazer sinais enganadores na terra e nos céus. Vai usar de toda forma de engano. E eu acredito que ele vai usar a tecnologia de Elon Musk para isso. Entendeu? Se a tecnologia, se os donos, os que possuem o poder dessa tecnologia, quiserem fazer aparecer Jesus nos ares, falando com a igreja, eles conseguem. Se eles quiserem fazer uma imagem e soltar um som da voz dessa imagem, eles conseguem. Muitos já ouviram relatos de vozes, de sons de trombetas, né, sendo ouvidos dos céus. Nada mais, nada menos do que testes de tecnologia no mundo. Não é espiritual. São sinais de testes da tecnologia avançada. Ou seja, se eu estou dizendo que eles podem criar uma imagem e dizer que é Jesus, um ser vestido de branco, olhando para todos os países, em algum lugar dos países, com as mãos estendidas, e falar com a gente. Eles podem muito bem criar uma imagem dizendo que este é Alá. Isso são coisas minhas, pensamentos meus, porque a tecnologia é real e verdadeira do que eu estou falando. Isso já existe. Se você buscar no YouTube, você vai entender. Já existe. Então, eu estou falando o que eu acredito por essa tecnologia. É que eles podem criar uma imagem de um Deus, declarando-se ser Alá. E Alá falar com todos os muçulmanos. Chega de guerra. Basta. E ele ter esse camarada anticristo na terra, criando os sinais. Ele aparecer, estender as mãos, e aí vir esse Alá e falar com os muçulmanos. Da mesma maneira, ele pode criar uma imagem dizendo que é Yahvé, o Deus dos judeus e o Deus da igreja, dizendo para os judeus, chega de guerra. É tempo de paz. Imagine comigo, pensem comigo. Se ele fizer isso, você acha que os muçulmanos não vão acreditar? Você acha que os judeus não vão acreditar? É claro que eles vão acreditar. Quem jamais viu uma coisa dessa? Quem jamais pode imaginar uma coisa dessa? Mas essa tecnologia existe. Ela existe. Entenderam? Ela existe. Se ele está dizendo aqui que no tempo do fim, o conhecimento vai se multiplicar. Nós já vivemos isso hoje. Nós temos a inteligência artificial, que é uma coisa assustadora. É assustadora. Já tem humanoides quanto é lado aí. Já tem sacerdote humanoide pregando o budismo para os budistas. Humanoides que vão cuidar de idosos, humanoides que vão, atender as pessoas nas filas dos hospitais, humanoides médicos. Vai ter tudo isso. Isso para mim era uma loucura.
há uma década, 2 décadas atrás, eu pensava que isso é coisa de maluco, né? Isso é coisa de filme só. Nunca que isso vai acontecer. Pois é, aconteceu. Existem esses humanoides e há uma fábrica já instalada com uma produção a todo vapor de humanoides. Outra coisa que vem ao meu pensamento é que o anticristo vai se usar tanto dessa tecnologia quanto da inteligência artificial, e ele vai ter um exército, um grande exército, possivelmente desta inteligência artificial, para dominar as nações. Ele vai deter esse poder. Ele vai deter esse poder. Parece uma loucura isso tudo, né? Meu Deus, imagina, o que é isso? Isso não existe. 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 Quem quiser é só procurar lá na internet e você vai ver que existe. Os noticiários, você vai ver que tudo isso é possível. Entenderam? Esse é o tempo do fim. O conhecimento se multiplicará. Tecnologia. Até o próprio Elon Musk pediu para dar uma pausa nessa tecnologia. Calma, vamos sentar, vamos reconversar, porque isso é perigoso. Mas não ouviram. Continuam a todo vapor. A humanidade em breve vai ser dominada pela inteligência artificial. Isso é um grande fato. Não há como correr disso. Carros que não precisam de motorista, caminhões que não precisam de motorista, todos eles guiados por inteligência artificial. Que loucura! Está lá, para quem queira ver. Essa é chamada a quarta revolução industrial. É para a gente ficar de cabelo em pé. É para a gente viver pela fé. Porque tem muita coisa ruim para acontecer. Muita coisa ruim para acontecer. Eu falei aqui sobre as eleições passadas. Voltei a falar onde eu estava, reunido com algumas pessoas, com a minha família. A direita nunca mais toma o poder no nosso país. Esquece. Esqueça. Pessoas de bem nunca mais vão governar o nosso país. O mundo está se alinhando para se submeter a esse governo mundial. Se o governo anterior estivesse aqui para esse tempo, ele ia se opor. Ele não ia aceitar, não ia se submeter. Porque pregava a verdade. Defendia verdadeiramente os direitos dos seres humanos. Então, um governo como esse não pode estar atuando no mundo, porque seria uma grande pedra de tropeço para o anticristo. Então, o mundo precisa estar alinhado. Precisa estar alinhado, os países, as nações precisam estar alinhadas. E veja o perfil dos governantes mundiais. Estude o perfil dos governantes mundiais e vejam como eles se parecem. Vejam como eles se parecem. Aí surge um que terá a submissão de todos eles para poder governar o planeta Terra. Nós estamos agora no linear desses acontecimentos. A qualquer momento, a igreja do Senhor Jesus não vai mais estar aqui. Então apegue-se ao Senhor. Viva por fé. Para não ver o que vai acontecer. Porque quem é do Senhor não vai ver. Não vai ver. Não vai estar aqui para ver. A não ser os que ficarem. Então prepare-se, igreja. Prepare-se. Quando ele disse aqui, tempos e metade de um tempo, ele está falando sobre anos. Ele está falando sobre anos. Ou seja,
dois períodos de tempo, tempos e metade de um tempo. São os períodos da grande tribulação, que quando a gente faz o estudo aqui, dá 7 anos. 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio iniciais, falsa paz. Falsa paz. Tudo se resolve no planeta. E todo mundo fica feliz. E porque está todo mundo feliz, confiam nesse governante, entregam suas vidas para ele. Porque ele vai impor o que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida: a marca da besta. E aí Apocalipse 13 que diz que nesse tempo ninguém vai comprar e ninguém vai vender se não tiver essa marca, se não tiver o número da besta. E isso vai acontecer no primeiro período da grande tribulação, no período de uma falsa paz. Aí o anticristo vai reconstruir o templo em Jerusalém, porque ele alcançou a paz entre os palestinos e os judeus. Ele convenceu de forma milagrosa ou tecnológica os palestinos a tirarem a mesquita de Omar daquele local e deixarem os judeus construírem o terceiro templo. O anticristo vai fazer isso. Se vocês não acreditam, depois vocês podem entrar lá na internet, no YouTube, e procurar uma moça que se chama Aline. Eu não me lembro qual é o nome do canal dela, mas é Aline. Coloca lá, Aline Israel. Eu acho que ela é brasileira, judia, e ela fala muito de Israel, explica tudo sobre Israel. E num dos vídeos dela que eu vi agora recentemente, ela leva a gente até um local que é chamado Instituto do Templo. E ela mostra no Instituto do Templo todos os utensílios do templo já reconstruídos para colocar dentro do terceiro templo. O candelabro, a menorá, a mesa dos pães, tudo, absolutamente tudo. Só não tem a arca, mas o resto eles têm tudo. Cada utensílio, assistam esse vídeo, está tudo preparado. Só não tem a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança eles não vão reconstruí-la. Eles têm uma crença veemente de que a Arca da Aliança está no subterrâneo dos escombros do templo. E quando eles tiverem a autorização para reconstruir o templo, eles vão ao subterrâneo tirar a Arca da Aliança lá do subterrâneo. Porque há uma história que é contada por eles, que quando o templo foi destruído, momentos antes do templo ser totalmente invadido e destruído, no ano 70, os sacerdotes que estavam protegendo a Arca da Aliança, eles desceram com essa arca a um compartimento secreto do templo e guardaram ela nesse lugar. E ela nunca foi encontrada. Nunca foi encontrada. Aí dizem os mais espirituais que a arca foi levada para o céu. Ela não foi levada, ela está lá. Então, só falta a reconstrução do templo. E a Aline fala que já está em andamento. Já está em andamento. Já está tudo em andamento para que isso aconteça. E quem vai, trazer a liberação da reconstrução é o anticristo. Tudo se encaixa. Tudo, absolutamente se encaixa para que as profecias se cumpram uma a uma do que falta. Só é possível você acreditar se você tem fé em Jesus. Porque se você tem fé em Jesus, você acredita nas Escrituras Sagradas. E quando elas são pregadas ao seu coração, você não duvida. Não duvida. Se nós pegarmos Mateus, eu acabei não vendo aqui, eu não marquei, eu não quero ficar procurando em Daniel, mas ele fala aqui, depois na sequência, num outro dia, eu vou mostrar para vocês sobre o sacrilégio, que vai ser colocado dentro do templo, dentro do santuário de Deus, que nós lemos na carta que Paulo falou aqui, ele, está vendo? Tem ali como é que fala? Um universitário. Daniel 9, 27.
Obrigado, meu irmão. E é justamente do anticristo, né? Aqui, o nosso irmão falou que tem um estudo sobre as 70 semanas, né? Nós vamos combinar com o presbítero Carlos para ele trazer esse estudo para a gente aí, em breve. Tá? No verso, então, 27, diz assim, espera aí que eu estou procurando o 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana, a interpretação é 7 anos. 7 dias, 7 anos. No meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Por quê? Porque quando reconstruiu o templo, quando ele conseguia, né, essa façanha, os judeus vão voltar aos sacrifícios do Velho Testamento. Matar animais, sacrificando a Deus, a Yahvé. E ele vai permitir tudo isso. Porém, quando chegar no meio da semana, né, dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ele vai ao santuário e ele vai se declarar o Deus de Israel, o anticristo. Entenderam? Isso vai gerar, né, uma revolta de Israel, e por consequência, o que a Bíblia fala no Apocalipse, de a guerra do Armagedon. O Armagedon é um local, e nesse local está o rio Eufrates. Para ter uma guerra lá, o rio tem que secar, e o rio está secando, está quase todo seco. Pode procurar lá o rio Eufrates, ele está praticamente sem água. É o local dessa guerra que vai ser travada. Tudo, absolutamente tudo está se encaixando para esses acontecimentos. Entenderam? E o que nós temos que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer, irmãs? O meu justo viverá pela fé. Não pode recuar. Se recuar, Deus não vai ter mais prazer nele. Nós temos que viver pela fé, ou seja, é o tempo da gente viver pela fé. Nós estamos vendo tudo isso, meu Deus, vai piorar. Vai piorar. Se brincar, prepare-se para um novo vírus mundial. Prepare-se. Misericórdia, pastor. Não dá, só de lembrar do tempo do Covid, o que aconteceu, meu Deus do céu. Angústia. Muitos aqui ficaram angustiados. Ficaram tristes, quase sem esperança. Mas a nossa igreja ficou aberta, a gente continuou fazendo culto, e a gente ficou aqui, meditando, pregando a palavra e encorajando cada membro da igreja a não vacilar, a não desistir. E quantas vezes for necessário, nós vamos fazer o mesmo. Mesmo a gente correndo alguns riscos, a gente vai fazer. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. A gente não deserta. A gente não abandona a nossa fé. Então é pela fé que a gente vai continuar vivendo. Por isso eu disse, não espere dias melhores, igreja. Não adianta, assim no dia a dia, no seu trabalho, né, a sua família, com certeza Deus vai estar sempre cuidando. Você vai sempre ter um dia, né, com a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Você vai sempre ter essa proteção, vai sempre ter o agir do Senhor. Mas mundialmente falando, não espere. Não espere que as coisas vão melhorar. Na verdade vai melhorar, né? Mas a melhora vai ser falsa. É o anticristo que vai estar trazendo esse tempo. Entenderam? Então não espere. Depois desse governo, depois dessas eleições aí, eu ainda me dispus aqui, embora no meu coração eu tinha muita dúvida se aconteceria, né? O que não aconteceu. Mas eu orei com toda a igreja, clamamos, porque é o nosso dever. É o nosso dever. Mas no coração eu sabia. Agora pense. Foi forjada a coisa. Foi fraudado. Isso aí é claríssimo. Não há dúvidas que foi. Se foi, as próximas também serão. Se eles conseguiram agora,
e ainda mais agora colocando mais deles lá dentro, né? Acabou. Acabou. Você vai esperar o quê? Que vai entrar um governante de direita lá novamente e vai trazer tudo? Não, não, não. Esquece isso. Não perca tempo. Não perca tempo. Viva pela fé. A tua nação não é aqui, a tua terra não é essa. A terra da igreja é celestial. Nós somos concidadãos dos céus, diz a palavra de Deus. Entenderam? Então esquece esse negócio de política, esquece. Na hora de votar a gente tem o dever, tem que ir lá votar, faça o certo, mas sabendo que é o errado que vai vencer. Porque o mundo jaz no maligno. É o diabo que tem poder. Foi dado a ele esse poder e ele tem pouco tempo, então ele está usando as suas armas. Então esqueça que alguma coisa boa vai acontecer aí adiante. Só confie em Jesus. Só confie na sua palavra e veja o cumprimento das profecias. Glorifique a Deus a cada momento, a cada cumprimento. Glorifique a Deus. Ore pelas pessoas que sofrem, como nós fizemos aqui agora. Continue orando. Mas tudo aquilo, infelizmente, é necessário. É preciso acontecer para que venha o fim. Para que venha o fim. Amém? Muito bem. Voltando à carta, eu termino já. Voltando à carta, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele diz no verso 5: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo esse governo, o que é que está detendo o anticristo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, desde os tempos de Paulo, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Alguém o detém. Alguém o detém. Alguém está impedindo o anticristo de se levantar. Ele ainda não pode, ele ainda não consegue. É a mesma coisa que Cristo, quando estava sobre a terra, eles queriam prender Jesus e matá-lo a todo custo, mas não conseguiam. Não conseguiam, eles não tinham forças para prender Jesus. Sempre alguma coisa impedia eles, até que chegou o dia. E o próprio Jesus diz, né? Estive tantas vezes com vocês aí nas praças, nas sinagogas, e vocês nunca me prenderam. Por quê? Porque não era o tempo. Agora chegou o tempo. Mas não pensem vocês, que são vocês que tiram minha vida, ele disse. Sou eu quem estou dando a minha vida, para resgate de muitos. Da mesma maneira agora, alguém está detendo o anticristo de se levantar, de governar mundialmente. E aí diz no verso 8, então, aí no verso 7 ainda, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E o 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Isso não vai ser de imediato, só está dizendo que Jesus vai fazer com ele adiante, porque ele primeiro vai governar, e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ou seja, há alguém que está detendo. Eu queria que mudasse a tradução aqui, no verso 6 em diante. Porque já o mistério da injustiça opera, ou melhor, é aí mesmo? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse alguém que o detém, precisa ser tirado. E então ele vai
governar. Então ele vai ter liberdade. Então ele vai receber poder de Satanás. Satanás vai dar a ele seu poder, mas só depois que esse que o detém for tirado. O que pode estar detendo o anticristo? Alguns diziam que era o Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu. Não, porque ele é um governo de direita. Gente, olha, sinceramente, uma das coisas que fez, é claro que as profecias vão se cumprir, mas uma das coisas que impediu o Bolsonaro de ser, reeleito, foi a idolatria. Foi a idolatria. Principalmente de crentes. Principalmente de crentes. Idolatraram o homem. Fizeram dele um Deus. E esse Deus caiu. Para que os crentes entendessem, e os demais, que não se pode idolatrar um ser humano. Que só há um único Deus, que é Jesus Cristo. Entenderam? Então alguém está detendo, não era o Bolsonaro, não era o governo de direita, não é nenhum governo de direita no mundo, não é Israel. Não é. Quem detém o anticristo se levantar é a igreja. É o Espírito de Deus com a igreja. É Ele que detém. O anticristo não pode se levantar e governar o planeta odiando Deus e proibindo a adoração a Deus com a presença do Espírito Santo, com a igreja, porque a igreja vai se opor. A igreja vai sofrer a perseguição, vai se opor e não vai abrir mão. Tantas vezes tentaram destruir a igreja nos tempos antigos, e a igreja, cada vez que matavam cristãos, mais crescia o número de cristãos na terra. E assim em todas as eras, em todas as gerações, desde o princípio da igreja até os dias de hoje, sempre que tentaram destruir a igreja, ela cresceu mais. Ela cresceu mais. Então não adianta, mesmo no tempo da grande tribulação, se a igreja estiver aqui e tentarem destruí-la, não vão conseguir. Não vão conseguir destruir a igreja. A Bíblia diz: as portas do inferno não vão ficar de pé, porque a igreja é quem prevalece. Então não há como destruir a igreja. Não há como destruir a igreja. É impossível destruir a igreja. Eles podem conseguir destruir Israel. Vão destruir Israel, irmãos. Na grande tribulação, Israel vai ser destruída. Vai ser destruída. Os santos de Deus deste tempo serão mortos, todos eles. Mas a igreja não pode ser destruída. Ela é a noiva de Jesus Cristo. Jesus zela por ela. Então ela tem que sair, porque o anticristo não vai ter êxito enquanto ela estiver aqui. Então ela tem que sair. E quando ela sair, o Espírito Santo vai com ela. É claro que ele continuará, presente, porque ele é onipresente, mas ele não vai estar mais com a humanidade. Ele está com a igreja. Então ele sobe. E aí então, o que o detinha, não o detém mais. E agora ele está livre para se levantar. Ele se levanta, ele cria uma única religião. E agora ele é o único Deus. E não se pode ter qualquer outro. E o mundo vai aceitar isso de boa. Com exceção dos judeus. O mundo vai aceitar isso de boa. Vai abrir mão de tudo isso. E vai acreditar que ele é Deus mesmo. Por quê? Porque o mundo rejeita Jesus Cristo, dá as costas para Jesus, não crê na verdade do Evangelho. Então facilmente acreditará no anticristo, porque ele já crê na mentira. E quem crê na mentira, nesse tempo vai crer ainda mais na mentira. A igreja não estará aqui. Ela não vai estar. No período da grande tribulação, para as pessoas que ainda serão salvas, a Bíblia diz no Apocalipse que anjos vão pregar o Evangelho. Eles vão pregar o Evangelho para os que ainda hão de ser salvos.
porque a igreja não vai estar mais presente aqui. Então não durma, não vacile, se santifique, viva por fé, faça o bem, pratique boas obras. Deus espera da igreja as boas obras. Nesse tempo do fim, nós devemos brilhar como estrelas nesse planeta, para que quem esteja na escuridão e sem rumo, possa olhar para essas estrelas que são os cristãos, e se conseguirem navegar por elas. Sabe os navegadores no mar antigamente, eles se guiavam pelas estrelas. Nós somos os guias dos perdidos para Cristo, para se chegarem a Cristo. Então brilhem nesse último tempo, sejam cristãos de verdade nesse último tempo, amem, perdoem, façam o bem, deem bom exemplo, sejam aí, deem bom testemunho na terra, porque ainda há aqueles que vão se converter através de você. E quando o último deles se converter nesse tempo, Jesus vem. Jesus vem. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. E a gente continua adiante aí. Prometo para vocês, no nome de Jesus, que eu vou trazer alguns estudos bem exemplificados, mas com muita informação, com a Bíblia aqui, provando todas essas coisas para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém, irmãos. Vamos para mais um final do culto. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, que nós vamos orar. Vamos orar pelo senhor Álvaro, que é o marido da irmã Odete, e pela Inês, que é mãe da irmã Edileuza. Amém? Edileuza e Edilene. Amém. Tá? Os dois, eles estão enfermos e a igreja tem o dever de orar, e nós vamos orar e colocar essas duas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, te apresentamos, Senhor, a vida do senhor Álvaro, meu Pai. Ó Deus, aonde ele estiver, nós sabemos que o Senhor ali está. Que o seu Espírito Santo, Senhor, venha, meu Deus, ó Senhor, entrar sobre a saúde dele, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, curá-lo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, meu Pai, operá-lo, Senhor. Que ele venha, meu Pai, está sendo, meu Pai, restaurado pela vida, Deus. Ó Senhor, que ele venha, meu Pai, cada dia mais, e Senhor, está diante de Ti, ó Deus. Cura, Senhor, em nome de Jesus, visita a sua vida, meu Pai. Que o seu Espírito Santo, Senhor, possa, meu Pai, ir sobre, meu Pai, seus membros, Senhor. Ó, meu Pai, sobre a sua mente, sobre o seu coração, meu Pai. E venha, meu Pai, fazer a tua obra, porque o Senhor conhece ele, Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos pela nossa irmã Inês, que em nome de Jesus o Senhor esteja presente sobre a vida dela naquele hospital. E que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa, Deus, fazer, Senhor. Ó Deus, aquilo que ela necessita, Senhor, na sua saúde. Ó Senhor, restaura exames, restaura, Senhor, sua saúde, dá ânimo, dá fôlego de vida, Deus. Que em nome de Jesus, que a boca dela possa, Senhor, exaltar o teu nome, Senhor, através da cura, ó Deus. Aqui está a sua igreja, Senhor, intercedendo, meu Pai, por essas vidas, meu Pai, porque nós clamamos, Senhor, porque nós queremos que o corpo clamando, Senhor, a nossa oração chega a Ti, ó Deus. Ó Senhor, que a Tua vontade, Senhor, sempre seja feita. Ó Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, receber, meu Pai, a Tua cura, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, amanhã tem oração a partir das 7h30. Os irmãos que puderem vir, venha para estar orando. Na quarta-feira o culto, no domingo também.
como acho que todos são da cá na sexta. Quarta e sexta, domingo. Amém? Vamos para finalizar o nosso culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Nos deixa, Senhor, cada dia mais, Senhor, diante da tua dependência, diante, meu Pai, do teu amor, que nós venhamos cada dia mais buscar a tua face e cada dia mais, Senhor, sermos servos. Cada dia mais, Senhor, indo, Senhor, para o nosso alvo, Senhor, que é sempre, meu Pai, a nossa salvação. Usa, meu Deus, cada um, meu Pai, dos nossos irmãos, para que eles venham, Senhor, pregar a tua palavra nesses últimos dias. Que cada um de nós, Senhor, nos revestimos, Senhor, do teu poder. Que cada um de nós, Senhor, nos revestimos, Senhor, com a tua palavra. Que sabemos, meu Pai, que ela alimenta, que ela cura, Senhor. E que o seu Espírito Santo, Senhor, venha habitar. Afasta, Senhor, de nós, Senhor, todo o mal. Afasta, Senhor, o desânimo. E que nós venhamos cada dia mais, Senhor, estar vivendo em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Jesus, por mais este culto. Amém. 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 Que os meus irmãos e irmãs tenhamos todos uma semana com a proteção do nosso Pai, né? Que Ele nos guarde, nos livre de todo mal, que Ele continue dirigindo os nossos passos, que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo, para sermos assim guiados. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, hoje, amanhã e para todos sempre. E a Igreja de Cristo diga amém.